Amigos, que a paz do Divino Mestre esteja presente em todos os lares aqui representados. Vamos nesse instante voltar os nossos pensamentos para o alto, rogando sobretudo a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos dê o discernimento, a paz, a tranquilidade, a fim de que possamos levar a palavra, o ensinamento do Mestre Jesus, com discernimento, com clareza e, sobretudo, com a caridade necessária. Hoje nós vamos, neste momento, tratar de um assunto que é muito importante nesse momento de pandemia. Nós estamos vivendo momentos difíceis, meus amigos, momentos intempestivos, momentos em que os nossos lares, as nossas relações estão sendo abaladas, não só pela fragilidade da nossa fé, mas, sobretudo, pelos acontecimentos, pelo que está lá fora no mundo, afetando também a harmonia dentro dos nossos lares. Daí a importância de aprendermos a selecionar o que vamos ouvir, o que vamos falar, o que vamos ver. Sobretudo através da internet, das redes televisivas e toda espécie de informação que chegam até nós. Em muitos casos não são boas, são adversas. É como nós estamos vendo ainda o mundo, apesar de que a lição de hoje, que nos traz tanta esperança, que nos conforta o coração, diz respeito a essa ética relacional, diz respeito aos códigos de elevação espiritual, como sejam as bem-aventuranças, o caminho da felicidade. Isso Jesus nos aponta num discurso muito bonito, traçando bonito, verdadeiro e difícil. Difícil, eu diria, desafiador. Subir, elevar-se, não é fácil para ninguém. Sobretudo para nós outros que estamos ainda vivenciando essa luta da sobrevivência. E Jesus nos convoca para a mansuetude. No Evangelho, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 5, versículo 4, quando Jesus nos acena para que a terra será no futuro, será quando nós realizarmos este evento glorioso, será a mansão dos justos. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. O que é que isso significa? Embora hoje nós não vamos aqui tocar na questão das bem-aventuranças. É um introito para que a gente possa entrar na questão primeira hoje, que é sobre a paz, a paciência, ou seja, a virtude da paciência, ou a ciência da paz. Então, quando Jesus nos diz que nós possuiremos a terra, ou seja, os justos em algum momento, em algum instante, em alguma época de nossas vidas e das nossas possíveis existências e passagens pelo planeta, nós poderemos ter aqui um mundo de regeneração. Um mundo onde aqui os amigos espirituais, eu trouxe só para que a gente fizesse uma rápida avaliação, chamam a atenção sobre a afabilidade e a doçura. Chama-nos ainda a atenção sobre a paciência. Chama-nos também a atenção sobre a obediência e a resignação. Fala-nos da cólera também.
Mas o que é que esses amigos vêm anunciar e esclarecer para todos nós? É que neste mundo de regeneração, este mundo pelo qual nós estamos trabalhando, pelo menos essa é a nossa intenção. Essa deve ser a nossa justificativa, a nossa intenção maior. Trabalhar com Jesus. Para que no mundo de regeneração, num futuro que nós não sabemos se está tão próximo assim, nós teremos no mundo pessoas afáveis, pessoas dóceis. Vocês já pensaram? Que bom a gente passar a encontrar as pessoas sorridentes, todos se desculpando, todos nos olhando com bons olhos. Se a gente comete alguma falta, aí não, isso acontece, isso passa. Isso passa. Pessoas dóceis, delicadas, pessoas pacientes. E nós vamos ver aqui onde é que está a ciência da paz, não é? Nós vamos refletir sobre hoje. Pessoas pacientes, tolerantes, aquelas que esperam o tempo correto para agir pensadamente, pacientemente, com bondade. Onde a obediência e a resignação são virtudes ativas. Observe que aqui a instrução de Lázaro, ele nos diz: antes, ambas, obediência e resignação. Veja bem, obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo, não é? Então, obediências a ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Os revoltados, insensatos, não suportam as provas pelas quais estamos passando. Todos nós, revoltosos, ingratos. Então, insensatos. Então, obediência, ela fala de uma forma inteligível. Então, a obediência é o consentimento da razão. A razão nos diz objetivamente, obedeça. Estamos aqui para obedecer as leis naturais da vida, as leis superiores. E a resignação é o consentimento do coração. É você saber no fundo da sua alma por quê? O porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê das decepções, como também o porquê das alegrias, o porquê do contentamento e da felicidade que todos nós buscamos. Porquê, quando e como? Obediência e resignação. Fala-nos também da cólera e nos chama a atenção. Eu vou colocar aqui porque é muito importante nesses dias atuais que estamos dentro dos nossos lares, muitas vezes nos aturando, muitas vezes muito de nós nos suportando, olhando uns para os outros com desconfiança, raramente com bondade. Raramente com caridade, quando o momento nos pede que entremos na nossa barca, que nos demos as mãos e naveguemos juntos. Este é o momento provacional em que estamos sendo testados. Então, nada de cólera, nada de revolta e de irritabilidade. Nós vamos ter que aprender a trabalhar através desses condicionamentos psíquicos, exercícios básicos, que nos leve a um condicionamento psíquico salutar, equilibrado, emocionalmente equilibrado. Observe aqui, procurai, eu só estou tomando alguns itens para a nossa reflexão. Procurai a origem desses acessos de demência passageira. Olha, que vos igualam aos brutos
e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Gente, quanta gente está perdendo a razão no mundo. Nós temos notícias de crimes hediondos, nós temos notícias de acontecimentos que nos deixam estarrecidos, muitas vezes questionando a justiça divina. Quando o momento é de oração, vigilância, perseverar na fé, perseverar nos valores eternos, como nós falamos a semana passada. Viram qual é o distintivo dos cristãos? O amor. Conheceremos uma família que seja a família cristã, quando o distintivo dessa família for o amor. Conheceremos o distintivo de uma humanidade cristã, quando o distintivo desta humanidade, desta sociedade, seja o amor. O amor, pelo menos, predominantemente o amor. Não vamos contar na totalidade, mas vamos contar com uma maioria. E nós temos vistos, veja bem, que existem coisas que nós fazemos impensadamente. Aí ele disse, eu não queria magoar, eu não queria maltratar, mas isso aconteceu. Aconteceu porque nós fomos e somos impulsivos. Aí nós vamos ver que ele fala na cólera, chama atenção, mas eu gostaria que nós ficássemos hoje aqui, eu trouxe para que nós víssemos, vamos ler mais ainda, a questão do Evangelho de Mateus, para que também vocês tenham notícias, porque eu vou cantando aqui, cantarolando, eu vou colocando aqui para vocês, falando e falando, vocês vão ver aqui que Emmanuel diz, espalha. Quem fala, espalha. Quem ouve, aprende. E vamos ver o que acontece com quem analisa, com quem observa, com quem, além de ser uma pessoa que tem foco, que tem religiosidade, é alguém que faz ciência todos os dias. Todos os dias estamos observando, analisando, comparando, concluindo, ponderando, para assim tomarmos as melhores decisões. Mas Jesus nos diz aqui no Evangelho de Mateus o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. Todo aquele que matar será condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão, encolerizar, veja bem, merecerá ser condenado pelo julgamento. É a consciência também, é esse julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso aqui está no Evangelho de Mateus. Isso aqui está aqui no Evangelho de São Mateus. Raca era uma simples palavra que se dizia com desprezo para os seus semelhantes, cuspindo e olhando para o lado. Então, ao simples tratamento, observem vocês, ao simples tratamento de desconsideração, aos simples tratamentos, expressões e sentimentos que são contrários à lei de amor. Desprezo, irritabilidade, cólera, ojeriza, injúrias e violências. Então é preciso abaixar a mão.
na hora de violentar e magoar o seu irmão. Como Jesus, naqueles momentos difíceis em que Pedro foi essa modelagem, esse modelo para todos nós, que somos muitas vezes impulsivos e violentos e queremos agir com as próprias forças e que queremos fazer justiça com as próprias mãos. Ele dizia: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que pela espada fere, pela espada perecerá. E nós estamos no mundo onde existem muitas almas perversas, cruéis, sediadas no crime. Estamos vendo mães matando, sacrificando seus filhos, quer sejam moralmente, quer sejam fisicamente. Pais que abandonam os filhos, filhos que também maltratam e que estão matando os próprios pais. E este é o momento para nós repensarmos e trazermos para o nosso convívio as lições de amor que Jesus nos ensinou. Eles, os injuriosos, os injuriadores, eles, os perversos, não mudarão somente através de leis humanas, não mudarão através dos castigos, mas através do mergulho numa consciência de relação que os eduque para o amor ao próximo. Para rever esses equívocos mentais, essas ideias, esses pensamentos endurecidos de desamor, desafeto, de apego. Este está sendo um momento para refletir e agir. Daí eu trazer para que nós refletíssemos hoje, com Emmanuel, a seguinte questão. Sobre a paciência, ele nos diz o seguinte: convém refletir. Vou ler aqui e a gente comenta. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa é uma epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Então, o que é que nos orienta o grande educador cristão? Emmanuel, um grande educador. Ele faz uma proposta aqui de metodologia científica. Eu coloquei aqui como uma metodologia científica, os passos. Analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir. Então, não basta ouvir. Às vezes a gente vê que nós estamos aqui conversando, o celular aberto, o celular, e a gente pode falar, tô ouvindo. O que é que você disse mesmo? Não estamos atentos à mensagem que está chegando até nós. Então ele diz, é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido, olhe bem, o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Como diz Paulo de Tarso, estamos rodeados de testemunhas, visíveis e invisíveis. Pensamentos chegam, ideações as mais variadas. Não é só ouvir a quem nos fala, a quem nos chama, pela palavra verbal, falada. Ouvir nos pensamentos as ideias, as sugestões. Morra! Você não serve para nada. O que é que você está fazendo aqui? A vida é assim. Quando a gente morre, tudo acaba. Desista. Não é tempo para ficar quebrando a cabeça. E então, aqueles nossos orientadores, vá em frente. Tenha paciência. Persevere.
mas é preciso que estejamos abertos na oração, que é esse pensamento ligado à ação. Ele diz ainda, as situações que eu rodeio, diz mais ainda, isso é muito interessante. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa do ministério do bem. Somente após ouvir com atenção. Atenção! Nós precisamos aprender a ouvir. Olhe nos olhos do outro, fique atento. Não é preparar já a resposta antes que o outro fale. Vamos ser menos ansiosos e mais atenciosos. Com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Veja bem, esse é o nosso discurso direto. Vocês podem ouvir, tiram aí o melhor, questionam o que deve ser questionado, mas nós estamos aqui apenas doutrinando, sugerindo ideias. Enquanto o que ouve guarda, olha, quem ouve guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Perceberam? Ouvir, reter, analisar e ponderar. Deixe para depois. Não tome decisões precipitadas. Seja paciente. Trabalhe construindo essa ciência da paz. Então, ele nos diz, certo, o caminho humano oferece diariamente vários motivos à ação enérgica. É claro que haverá momentos em que deveremos ser enérgicos, não passivos, não acolhedores. Mas sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Porquanto, por vezes, surge a ocasião de exames mais sensato e a razão da ira desaparece. Depois, tudo passa. Estava irado, não tome nenhuma iniciativa quando estiver mobilizado emocionalmente, desarmonizado. Pare, ouça, fale consigo mesmo. Tenha paciência, isso vai passar. E depois você vai raciocinar com mais clareza para agir de forma, como diz Emmanuel, para espalhar com êxito, com sucesso. E voltando ainda nestas nossas reflexões, nós vamos aqui resumir, retornando ao pensamento de Emmanuel. Existem modalidades do ato de ouvir. Primeira modalidade, analisar. Isso é pesquisa científica, gente. Análise, observação, refletir, ponderar. Quais as consequências desse meu ato? Não é fazer por fazer, a troco de ser eficiente, de ter presença de espírito, não, vamos lá. Ou então, aquele que diz, não, eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, eu não engulo sapo. Eu não engulo sapo. Nem levo desaforo para... Leve o desaforo para casa. Analise, bote o desaforo e diga o que é que esse desaforo vem me ensinar. E vamos analisar, identificando o sentido das vozes, sugestões e situações que nos rodeiam. Hoje eu gostaria aqui que nós conversássemos um pouco sobre essas formas mentais, essas ideoplastias que ficam no ambiente, muitas vezes, é claro, onde nos encontramos, que são as formas pensamentos.
que estão dentro dos nossos lares, se nós temos pensamentos saudáveis, nós também vamos ter pensamentos que se movimentam, que têm força também, porque elas são mobilizadas por espíritos que são mais inferiores. Quando eu digo assim, espíritos encarnados e desencarnados, que conhecem os nossos pensamentos, as nossas ideias. E eu aprendi com Torres Pastorino, nessa minha vidência de ver, desde criança, nessa sensibilidade, quando eu via a diferença entre elementais, que são chamados espíritos da natureza, e elementares, que são essas formas mentais. Agora, você já pensou um elementar de uma pessoa que só cultiva ódio, que só cultiva rancor, desejos de vingança, maledicentes? Como está o ambiente, a ambiência psíquica? E as moradas vibracionais de tais criaturas. Então, precisamos estar atentos. Estarmos atentos e muito bem atentos. Porque quando não ouvimos, nós temos sensações ruins, desagradáveis. Então, só para nos relembrar de Pedro com amor e com gratidão. Porque quando falamos de Pedro, alguém me pediu outro dia que falasse e conversasse sobre Pedro, que foi esse grande trabalhador. Eu gostaria só de ter alguns requisitos básicos, elementos da mediunidade curadora de Pedro. Isso aí me interessa muito, que nós vamos achar lá, encontrar no Atos dos Apóstolos. Mas Pedro foi aquele que seguiu Jesus com muito carinho, de uma simplicidade, uma pessoa assim, espontânea também. E Jesus, quando se despedia, ele já estava falando naqueles últimos dias, que se aproximava a Páscoa, ele falava que ele ia sair, que ele não ia ficar entre eles, como nós colocamos lá na última ceia. E numa dessas conversas, Jesus deixou bem claro que eles poderiam seguir, que eles iriam ficar. E Pedro asseverou com a convicção de profundidade, que reflete até hoje na atualidade: Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, a quem iremos nestes momentos, se não buscar o conforto no Mestre? Se não buscarmos as palavras de vida eterna, de amor, de abundância, de equilíbrio, de contenção desses nossos sentimentos mais inferiores, sair da planície para subir ao planalto, para ir para a montanha das nossas grandes realizações. Sair da casa mental, onde nós estamos trabalhando com a sobrevivência tão somente, para irmos visitar os aposentos da nossa mente, os aposentos superiores, onde nos encontraremos com o divino, E aí eu trago para vocês também só um lembrete que nos foi feito pelo Dr. Sérgio Felipe, um grande estudioso, uma alma nobre, amorosa e bela. E ele nos ensina que para trabalhar fazer essa construção da paz, observe que eu já trouxe aqui elementos de Roberto Assagioli sobre a construção da paz através da consciência e da educação do todo, trabalhando nos diversos níveis da consciência. Lembram-se? Foi em momentos pequenos. Agora, Dr. Sérgio Felipe vem nos lembrar: conexão maior com a luz divina. Trabalhe na estruturação do pensamento, buscando ações pensadas, não violentas. Olha que aquele que se liga a Deus, a prece, ele jamais será violento. Ele jamais optará pela violência. E ele diz: expressar-se mais através da arte, dos exercícios mente e corpo,
corpo. Trabalhar a meditação, meditando. Com a meditação nós trabalhamos a imaginação. A oração, um momento pelo menos você ore e diga obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. E se possível for, e se preciso for, lança a mão da psicoterapia, dos auxílios psicoterápicos, se puder e se tiver necessidade. Mas nunca deixarmos para depois o momento de agirmos com naturalidade e com bondade. Pensar sempre no bem, no amor. Agir de forma ponderada, caridosa. Pense antes de agir. Isso é ação. Reação é quando você age impensadamente. Nós não estamos aqui para reagir impulsivamente. Nós somos seres pensantes, espíritos eternos e co-criadores, destinados à perfeição com os nossos esforços pessoais. Meus amigos, que Deus nos abençoe a todos neste momento. Deixo para todos vocês um desejo de paz, de harmonia dentro dos vossos lares, de gentileza, de amorosidade, sobretudo com aqueles que partilham conosco dessa caminhada evolutiva. Vamos seguir neste momento, no segundo momento, fazendo a nossa prece de irradiação. Irradiar. Dirigir, direcionar o nosso pensamento, a nossa luz, os nossos melhores desejos para aqueles que precisam, para toda a humanidade. Fica em paz. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão sempre. Momento de oração e irradiação. Sente-se confortavelmente, aquietando a sua mente e o seu coração. Observe a tela por alguns instantes. Sinta nesse momento as vibrações amorosas de nossa Mãe Maria Santíssima chegando no seu lar. Feche os olhos e visualize uma luz que surge em algum ponto do universo. Essa luz vem em direção a você, entrando no seu lar. Essa luz emite raios energéticos, refrigerantes e pacificadores que envolve todo o ambiente e todas as pessoas que aí se encontram. Continue ouvindo a minha voz e lhe acompanha nesse instante. Visualize os pensamentos de tristeza, ódios, mágoas, como folhas secas que se desprendem de você e saem pelas janelas, levados por uma aragem de paz, força e luz amorosa. Deixe-os ir. Agora, essa energia curadora, balsâmica, pacificadora, movimenta-se dentro do seu lar e lhe envolve por inteiro. Agora, mentalize as pessoas que você deseja ajudar.
enviando para cada uma delas raios de luz que saem do seu coração e seguem na direção do seu pensamento, envolvendo-as em luz. Vamos agora irradiar luz para os lares em desarmonia. Irradiando para os doentes, nos leitos dos hospitais. Continue irradiando, projetando sua luz para os portadores dessa pandemia que assola o mundo. Envie luz para os servidores da saúde, médicos, enfermeiros, pesquisadores. Vibremos agora pela paz do mundo, pelo nosso Brasil, pela harmonia entre todas as nações. Continue respirando naturalmente. E retorne agora ao ambiente do seu lar. Tome consciência do seu corpo e agradeçamos a Deus todas as bênçãos recebidas. Gratidão à nossa Mãe Maria Santíssima. Desejando uma semana que se inicia, cheia de paz e bênçãos de luz em seu lar. Nesse momento, damos por encerrado mais um trabalho, um evangelho da noite de hoje.